Olha só o que aconteceu com esse caminhoneiro de 54 anos, quando ele se apaixonou por uma policial rodoviária de 25 anos casada. O que você vai ouvir nos próximos minutos vai te fazer repensar tudo sobre amor, sacrifício e as decisões mais difíceis que tomamos na vida. Carlos dirigia há mais de 30 anos, viúvo há 8, coração fechado para o amor, até o dia em que parou numa blitz e sua vida mudou completamente. Mas atenção, essa história não tem o final que você está esperando. Porque quando o marido da policial descobriu tudo e foi confrontar Carlos na estrada, o que aconteceu depois foi algo que ninguém consegue prever. Uma decisão que partiu corações, mas que talvez tenha sido a mais nobre que um homem apaixonado poderia tomar. Se você já passou por uma situação impossível no amor, se já teve que escolher entre seguir seu coração ou fazer o que é certo, você precisa assistir até o final. Porque o que Carlos fez vai te emocionar e te fazer questionar qual é o verdadeiro significado do amor. Fica comigo até o final dessa história real, porque eu garanto que você nunca mais vai esquecer do caminhoneiro Carlos e da policial Amanda. E antes de começar, me conta aí nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Carlos de Souza, tenho 54 anos, e há mais de 30 anos minha vida se resume ao asfalto, ao ronco do motor e ao cheiro de diesel que impregna minhas roupas. Não é uma vida fácil, mas é a minha vida. Cada quilômetro percorrido carrega uma história, cada parada um encontro, cada viagem uma esperança de que algo diferente possa acontecer. Era uma quinta-feira de março, dessas que o sol nasce preguiçoso e o ar ainda carrega o frescor da madrugada. Eu estava na BR-262, vindo de São Paulo com destino a Belo Horizonte, carregando uma carga de autopeças que deveria entregar antes do meio-dia. Meu Scania azul, que carinhosamente chamo de Guerreiro, cortava a estrada com a precisão de quem conhece cada curva, cada subida, cada descida daquela rodovia. Foi quando vi as luzes piscando à frente. Uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. Meu coração não acelerou por medo. Meus documentos sempre estavam em ordem, minha carga legalizada, meu caminhão revisado. Mas sempre havia aquela tensão natural, aquele aperto no peito que todo motorista sente quando vê a farda azul da PRF. Reduzi a velocidade e me dirigi ao ponto onde um policial fazia sinal para eu parar. Mas não era um policial qualquer, era uma mulher, loira, aparentando uns 25 anos, com um sorriso que conseguiu atravessar o vidro do para-brisa e chegar direto ao meu peito cansado. Ela gesticulava com uma elegância que contrastava com a rigidez do uniforme, como se dançasse enquanto direcionava o trânsito. Parei o Guerreiro e abaixei o vidro. O sol da manhã iluminava o rosto dela de uma forma que me fez esquecer por um momento onde eu estava e o que estava fazendo. "Bom dia, senhor. Documentação, por favor", disse ela, e sua voz tinha uma doçura que não combinava com o ambiente de uma fiscalização rodoviária. "Bom dia, agente", respondi, tentando manter a compostura enquanto pegava a carteira para retirar os documentos. Minhas mãos, calejadas de tanto segurar o volante, tremeram levemente. "Aqui estão a CNH, os documentos do veículo e a nota fiscal da carga." Ela recebeu os papéis e, por um breve momento, nossos dedos se tocaram. Foi apenas um segundo, talvez menos, mas senti uma eletricidade que não sentia há anos. Desde que minha esposa, Mariana, morreu de câncer há 8 anos, meu coração havia se fechado para qualquer possibilidade de amor. Havia me dedicado exclusivamente à estrada, transformando a solidão em companhia e a saudade em combustível para seguir em frente. "Carlos de Souza", ela leu em voz alta, examinando minha carteira de habilitação. 54 anos, natural de Ribeirão Preto. "Isso mesmo", confirmei, observando como ela analisava cada documento com cuidado profissional, mas também com uma gentileza que me desarmava completamente. "E essa carga de autopeças vai para Belo Horizonte?" "Sim, senhora. Devo entregar antes do meio-dia." Ela me devolveu os documentos e sorriu novamente. Dessa vez o sorriso foi mais demorado, mais caloroso. "Está tudo em ordem, seu Carlos. Pode seguir viagem. E dirija com cuidado, viu?" "Obrigado, agente." "A Amanda", ela respondeu,
e disse seu nome como quem oferece um presente. Agente Amanda Silva. Agradeci novamente e segui viagem, mas não consegui tirar Amanda da cabeça durante todo o percurso até Belo Horizonte. Seu sorriso havia gravado uma marca em mim, como uma fotografia que insiste em aparecer toda vez que fechamos os olhos. Entreguei a carga no prazo, almocei num restaurante da cidade e iniciei o retorno para São Paulo. Durante o caminho de volta, uma ideia maluca começou a tomar forma em minha mente. E se eu passasse pela Blitz novamente? E se Amanda ainda estivesse lá? Não havia nada de errado em cumprimentar uma pessoa educada, pensei comigo mesmo. Era apenas cortesia. Quando me aproximei do local da Blitz, meu coração começou a acelerar como o motor do guerreiro, numa subida íngreme. Para meu alívio e nervosismo, lá estava ela, ainda dirigindo o trânsito com aquela graça natural. Desta vez, quando ela me sinalizou para parar, eu tinha certeza de que havia reconhecido meu caminhão. Olá novamente, seu Carlos, disse ela aproximando-se da janela. Já terminou a entrega? Sim, agente Amanda, tudo certinho. Agora estou voltando para casa. Onde é casa para você? São Paulo, capital. E a senhora, é daqui da região mesmo? Ela hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto de si mesma poderia compartilhar com um desconhecido na estrada. Moro aqui na cidade mesmo. Trabalho neste trecho há 2 anos. Conversamos por alguns minutos sobre a estrada, sobre o movimento do dia, sobre trivialidades que ganhavam importância quando saíam de seus lábios. Outros carros começaram a se formar numa fila atrás de mim e ela precisou me liberar. Espero vê-lo por aqui novamente, seu Carlos, disse ela, e havia algo em sua voz que soava como um convite. Com certeza, agente Amanda, com certeza. Nas semanas seguintes comecei a aceitar mais viagens naquela rota. Meu despachante, Joaquim, até brincou que eu havia me apaixonado pela estrada, mas eu sabia que não era pela estrada. Era por aquela mulher de uniforme azul que conseguia fazer meu dia inteiro parecer mais brilhante com apenas um sorriso. A cada passagem pela Blitz, nossas conversas se tornavam mais longas e pessoais. Descobri que Amanda era formada em Direito, mas havia escolhido a PRF porque gostava da sensação de servir e proteger as pessoas. Ela soube que eu era viúvo, que não tinha filhos, que a estrada havia se tornado minha família depois que perdi Mariana. Deve ser solitário, ela disse certa vez, numa tarde de sexta-feira em que o movimento estava mais calmo. Resta admitir, mas a gente se acostuma. A solidão pode ser uma companhia estranha, mas é uma companhia. Eu entendo, respondeu ela, e havia uma melancolia em seus olhos que me fez pensar que Amanda também carregava suas próprias solidões. Foi numa terça-feira chuvosa de abril que as coisas mudaram entre nós. A Blitz estava quase vazia devido ao tempo ruim, e quando parei, Amanda subiu na cabine do guerreiro para se proteger da chuva. Era a primeira vez que ela entrava no meu caminhão, e sua presença ali dentro transformou aquele espaço, que era apenas meu, em algo nosso, mesmo que por poucos minutos. É muito aconchegante aqui dentro, disse ela, observando os pequenos objetos pessoais que eu mantinha no painel. Uma foto de Mariana, um terço que minha mãe me deu, um amuleto de proteção de São Cristóvão. É minha casa móvel, respondi. Passo mais tempo aqui do que em qualquer outro lugar. A chuva batia forte no para-brisa, criando uma cortina de água que nos isolava do mundo exterior. Estávamos ali, os dois, protegidos da tempestade, e pela primeira vez desde a morte de Mariana, senti que estava compartilhando meu espaço mais íntimo com alguém. Carlos, ela disse, e meu nome em sua voz soou diferente, mais íntimo. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você já pensou em recomeçar, em encontrar alguém? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para ela sentada no banco do carona, com o uniforme ligeiramente úmido da chuva, os cabelos loiros grudados na testa, e senti uma vontade imensa de ser honesto. Até algumas semanas atrás nunca, mas ultimamente... Não terminei a frase, mas nossos olhares se encontraram e disseram o que as palavras não conseguiam. Havia algo acontecendo entre nós, algo que transcendia a cortesia profissional ou a simpatia casual. Era atração, era carinho, era a possibilidade de um recomeço que eu não sabia se tinha coragem de aceitar. A chuva diminuiu e Amanda precisou voltar ao seu posto.
Mas antes de descer do caminhão, ela fez algo que mudou tudo entre nós. Colocou a mão sobre a minha e a apertou carinhosamente. Obrigada pela conversa, Carlos. E pela proteção da chuva. Ela desceu e voltou para o posto, mas o calor de sua mão permaneceu na minha por horas. Durante toda a viagem até São Paulo, pensei naquele toque, naquele momento de intimidade inesperada, na possibilidade de que uma mulher 29 anos mais nova que eu pudesse sentir algo parecido com o que eu estava sentindo. As semanas se transformaram em meses e nossa amizade se aprofundou. Descobri que Amanda gostava de ler romances policiais, que colecionava postcards de lugares que sonhava conhecer, que tinha medo de altura, mas sonhava em andar de balão. Ela soube que eu tocava violão nas horas vagas, que fazia crochê para passar o tempo durante as paradas obrigatórias, que meu maior sonho era conhecer o Mar do Nordeste. Em junho, numa manhã especialmente fria, Amanda me surpreendeu com um convite. Carlos, você tem planos para o sábado? Nenhum em especial. Por quê? Tem uma festa junina aqui na cidade. Pensei que, bem, se você quiser, poderia aparecer. Meu coração quase saltou do peito. Era nosso primeiro encontro fora do contexto profissional. Nossa primeira oportunidade de nos conhecermos sem a farda, sem o caminhão, sem a estrada entre nós. Eu adoraria, Amanda, muito mesmo. Ela me deu o endereço e o horário, e nos despedimos com um sorriso que carregava promessas de algo novo. O sábado chegou, e eu me arrumei como não me arrumava há anos. Troquei a camisa de flanela por uma camisa social, a calça jeans por uma mais nova, o tênis por um sapato que estava guardado no armário desde o funeral de Mariana. Olhei-me no espelho e vi um homem de 54 anos tentando se preparar para a possibilidade do amor. A festa era numa praça da cidade, com bandeirinhas coloridas, barracas de comida típica e uma quadrilha que dançava animadamente no centro do espaço. Procurei por Amanda entre as pessoas e a encontrei próxima à barraca de quentão, vestindo um vestido floral que a fazia parecer ainda mais jovem e bonita. Carlos, ela exclamou ao me ver vindo ao meu encontro com um sorriso radiante. Que bom que você veio. Passamos a noite conversando, dançando forró, mesmo eu pisando no pé dela várias vezes, comendo pamonha e bebendo quentão. Era como se fôssemos um casal comum, aproveitando uma festa comum, vivendo uma vida comum. Mas para mim, nada daquilo era comum. Era extraordinário, era mágico. Era a primeira vez em 8 anos que eu me sentia verdadeiramente vivo. Durante uma música mais lenta, Amanda se aproximou de mim na pista de dança improvisada. Estava um pouco tímida, diferente da mulher confiante que eu conhecia na estrada. Carlos, ela disse, sua voz quase inaudível por causa da música. Eu preciso te contar uma coisa. Meu coração gelou. Havia algo na expressão dela que me dizia que o que vinha a seguir mudaria tudo entre nós. Pode falar, Amanda. Eu sou casada. As palavras me atingiram como um caminhão desgovernado. O mundo ao meu redor continuou girando, a música continuou tocando, as pessoas continuaram dançando, as bandeirinhas continuaram tremulando no vento. Mas para mim, tudo havia parado. Casada, repeti, mais para mim mesmo do que para ela. Sim, há 3 anos. Meu marido se chama Roberto, é policial militar. Mas, Carlos, ela segurou minha mão e eu senti que estava prestes a atravessar uma linha que não deveria cruzar. Eu não sou feliz. Meu casamento está acabado há mais de 1 ano. Nós só ainda não oficializamos porque é complicado. Eu deveria ter saído dali naquele momento. Deveria ter agradecido pela honestidade, desejado sorte para ela e voltado para minha vida na estrada. Mas o coração não segue a lógica da mente, e o meu estava completamente entregue àquela mulher, casada ou não. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque eu me apaixonei por você, Carlos. E sei que isso é uma loucura. Sei que somos de idades diferentes, sei que nossa situação é complicada, mas eu não consigo mais fingir que é apenas amizade o que sinto. Suas palavras foram como uma libertação e uma prisão ao mesmo tempo. Libertação porque confirmavam que eu não estava sozinho naquele sentimento louco. Prisão porque me colocavam numa situação que minha moral e meus princípios rejeitavam. Amanda, eu sei o que você vai dizer, que é errado, que eu sou casada, que você não pode se envolver numa situação assim.
E você tem razão, mas eu não consegui guardar isso só para mim. Olhei para ela, para aquela mulher que havia devolvido cor à minha vida cinzenta, e tomei uma decisão que ainda hoje não sei se foi certa ou errada. Eu também me apaixonei por você, disse. Desde o primeiro dia, desde o primeiro sorriso, você me trouxe de volta à vida, Amanda. Nós nos beijamos ali, no meio da festa junina, cercados por pessoas que celebravam São João, sem saber que estava nascendo, ou morrendo, um amor impossível bem ali no meio deles. O beijo tinha gosto de quentão e promessas, de perigo e esperança. Os meses seguintes foram os mais intensos e contraditórios da minha vida. Amanda e eu começamos a nos encontrar em segredo, sempre em lugares discretos, sempre carregando o peso da culpa e da paixão ao mesmo tempo. Ela me contava sobre seu casamento deteriorado, sobre como havia se casado muito jovem, sobre como descobrira que o amor pode acabar mesmo quando ainda há carinho. Eu me sentia dividido entre a felicidade de estar vivendo aquele amor tardio e a angústia de saber que estávamos construindo nossa alegria sobre a dor de outra pessoa. Roberto não era um monstro, era apenas um homem que havia perdido a esposa para outro, mesmo sem saber. Uma tarde de setembro, Amanda me ligou chorando. Roberto havia descoberto tudo. Ele viu as mensagens no meu celular. Ela soluçava do outro lado da linha. Carlos, ele está furioso, disse que vai te procurar. Meu sangue gelou. Não por medo físico. Eu era um homem grande, acostumado com situações difíceis na estrada, mas pelo constrangimento de estar sendo confrontado pela verdade das minhas ações. Onde você está? Perguntei. Em casa. Ele saiu, mas disse que ia te encontrar na próxima vez que você passasse pela Blitz. Decidi enfrentar a situação. No dia seguinte, peguei uma carga para Belo Horizonte propositalmente, sabendo que teria que passar pela Blitz onde Amanda trabalhava. Se Roberto quisesse me confrontar, que fosse de frente, como homem. Quando cheguei ao posto da PRF, Amanda não estava lá. Em seu lugar havia um policial alto, moreno, de uns 30 e poucos anos, com uma expressão fechada que não deixava dúvidas sobre sua identidade. Roberto. Ele se aproximou do meu caminhão com a postura rígida de quem estava controlando a raiva a muito custo. Você é o Carlos? Perguntou sem nenhuma cerimônia. Sou, respondi descendo da cabine. Se íamos ter aquela conversa, seria olho no olho. Sou Roberto, marido da Amanda. Imaginei. Ficamos ali, os dois nos medindo como dois animais territoriais. Eu esperava gritos, ameaças, talvez até violência, mas Roberto me surpreendeu. Você sabe que ela é casada, disse ele, e havia mais tristeza que raiva em sua voz. Sei. E mesmo assim... Roberto, o interrompi. Não vou ficar aqui inventando desculpas ou justificativas. O que aconteceu entre Amanda e eu foi errado do ponto de vista moral, eu sei disso. Mas sentimentos não pedem licença para chegar. Ele respirou fundo, olhando para a estrada como se procurasse respostas no asfalto. Eu a amo, Carlos. Amo há 5 anos desde que a conheci. Sei que nosso casamento não está bem. Sei que ela não é mais feliz comigo. Mas ela é tudo que eu tenho. A dor na voz dele me partiu o coração. Reconheci naquele homem o mesmo desespero que eu havia sentido quando Mariana estava morrendo, a mesma sensação de estar perdendo a pessoa mais importante da vida. Eu entendo, disse, e realmente entendia. Não, ele balançou a cabeça. Você não entende. Você pode voltar para sua estrada, para sua vida. Eu vou ficar aqui, vendo ela todos os dias, sabendo que ela pensa em outro homem quando me olha. Naquele momento, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Olhei para Roberto, vi a dor estampada em seu rosto e soube o que tinha que fazer. Eu vou parar de passar por aqui, disse. Vou pedir para meu despachante não me dar mais cargas para essa rota. Ele me olhou surpreso. Por quê? Porque eu já fui casado, Roberto. Sei o que é amar alguém completamente. E sei que, por mais que eu ame a Amanda, não tenho o direito de destruir o casamento de vocês. Se há uma chance, por menor que seja, de vocês se reconciliarem, eu não vou ficar no caminho. Roberto não disse nada por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. E se não houver chance? E se ela realmente não me amar mais? Aí vocês vão resolver isso entre vocês como deve ser, sem a interferência de um terceiro. Estendemos a mão um para o outro, num aperto que selava não uma amizade,
mas um entendimento entre dois homens que amavam a mesma mulher. Nunca mais voltei àquela rota. Pedi ao Joaquim para me tirar de todas as viagens que passassem pela BR-262. Inventei uma desculpa qualquer sobre problemas mecânicos no trecho, e ele, conhecendo minha dedicação ao trabalho, não questionou. Amanda tentou me ligar várias vezes durante as primeiras semanas. Eu não atendia. Ela mandou mensagens, cartas, até mesmo um colega caminhoneiro me procurou com um recado dela. Mas eu mantive minha decisão. Era a única forma de dar a ela e ao Roberto uma chance de reconstruírem o que havia se perdido entre eles. 6 meses depois, numa parada num posto de combustível em Campinas, encontrei um colega que fazia a rota que eu havia abandonado. "Ô Carlos", ele disse, "você soube da novidade daquela policial loira da Blitz da 262? Meu coração disparou. "Que novidade?" "Ela se separou do marido. Dizem que foi pedir transferência para outro estado. Falam que ela estava apaixonada por um caminhoneiro e que o cara sumiu no mundo." Fiquei em silêncio, digerindo a informação. Amanda estava livre. Estava procurando um recomeço em outro lugar. E eu tinha aberto mão dela por uma questão de princípios. "Você tá bem, brother?" Meu colega perguntou, vendo minha expressão. "Tô sim", menti. "Só me lembrei de uma coisa. Naquela noite, sozinho na cabine do Guerreiro, numa parada obrigatória em Ribeirão Preto, pensei muito sobre as escolhas que fazemos na vida. Será que havia feito a coisa certa? Será que minha decisão de me afastar havia realmente ajudado Amanda e Roberto, ou havia apenas causado mais dor para todos os envolvidos?" Peguei meu violão e toquei algumas músicas que Mariana gostava. Conversei com ela, como sempre fazia quando me sentia perdido, e tive a impressão de ouvir sua voz me dizendo que amor verdadeiro às vezes significa deixar ir, mesmo quando isso nos machuca profundamente. Hoje, 2 anos depois, ainda penso em Amanda todos os dias. Não sei onde ela está, se encontrou a felicidade que merecia, se ainda se lembra de um caminhoneiro cinquentão que cruzou sua vida numa blitz da PRF. Mas sei que fiz o que acreditava ser certo, mesmo que isso tenha custado meu próprio coração. A estrada continua sendo minha companheira, o guerreiro meu lar, a solidão minha sombra constante. Mas agora carrego comigo a certeza de que ainda sou capaz de amar, de que meu coração não morreu junto com Mariana. E se um dia o destino quiser me dar uma segunda chance com o amor, seja com Amanda ou com outra pessoa, eu não vou deixar passar. Porque aprendi que na vida, assim como na estrada, às vezes precisamos fazer curvas difíceis, enfrentar subidas íngremes e atravessar tempestades. Mas o importante é continuar dirigindo, continuar seguindo em frente, acreditando que no próximo quilômetro, na próxima cidade, na próxima parada, algo bom pode estar nos esperando. E até lá, eu sigo na estrada, carregando no peito as lembranças de um amor que durou poucos meses, mas que mudou para sempre a forma como vejo a vida. Porque às vezes, o que mais importa não é quanto tempo o amor dura, mas a intensidade com que ele nos transforma enquanto está presente. O asfalto se estende à minha frente, infinito como sempre, e eu sigo em frente como sempre. Porque essa é a vida que escolhi, e dentro dela, por alguns meses abençoados, houve uma mulher loira de uniforme azul que me ensinou que nunca é tarde demais para amar e nunca é fácil demais para fazer as escolhas certas. E é assim que termina a minha história, pessoal. A história de um caminhoneiro que aprendeu que às vezes amar de verdade significa saber a hora de deixar ir. Se você chegou até aqui, até o final da minha história, eu quero te agradecer de coração. Sei que foram muitos minutos da sua vida e você poderia estar fazendo 1000 outras coisas, mas escolheu ficar aqui comigo, ouvindo as palavras de um homem simples da estrada. Isso significa muito para mim, muito mesmo. Contar essa história não foi fácil. Reviver cada momento, cada sentimento, cada decisão difícil, mas eu precisava dividir isso com vocês, porque acredito que nossa vida só faz sentido quando conseguimos tocar o coração de outras pessoas. Se essa história te emocionou, se ela te fez refletir sobre o amor, sobre as escolhas que fazemos na vida, sobre o que realmente importa, me ajuda aqui. Deixa seu like no vídeo. Esse botãozinho ali embaixo faz toda a diferença para mim. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história,
que está passando por uma situação difícil no amor, ou que simplesmente gosta de histórias reais que tocam a alma, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma história como a minha pode mudar o dia de alguém, pode dar uma nova perspectiva, uma nova esperança. Eu continuo aqui na estrada, levando a vida carregando minhas memórias e minha saudade da Amanda, mas agora também carrego a alegria de ter dividido isso com vocês. Obrigado por me acompanharem nessa jornada. Obrigado por terem escutado o meu coração. Um abraço forte de um caminhoneiro que descobriu que nunca é tarde demais para amar e que fazer o certo nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Até a próxima. E que Deus te abençoe nessa estrada. Até a próxima.